estaduais e paulistas, e é também professora universitária atuando em instituições públicas e privadas durante seu percurso profissional. É integrante do grupo de pesquisa da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, do GPF, e dedica-se a pesquisas e publicações que enfatizam temas como formação inicial, formação contínua, didática, gestão escolar e pedagogia universitária. Também convido nesse momento o colega, o professor José Leonardo Rolim de Lima Severo. O professor Leonardo é doutor e mestre em educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba, com estágios doutorais na FEUSP, na UNED, em Madrid, na Espanha, e é professor adjunto em regime de dedicação exclusiva no Departamento de Habilitações Pedagógicas do Programa de Pós-Graduação também em Educação do Centro de Educação na Universidade Federal da Paraíba. Ele também é integrante do grupo de pesquisa da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, GPF. E eu também estarei participando dessa mesa como expositora, sou mestre em didática, em teorias de ensino e práticas escolares, e também doutora em educação pela Universidade de São Paulo, professora associada da Universidade Federal do Espírito Santo, atuando no Centro de Educação, e também tenho experiência na área da educação, principalmente nos temas de didática, estágio supervisionado, formação de professores e educação superior. Essa mesa tem uma característica que une as três falas, são falas que foram produzidas num processo de ciclo de debates do GPF, Grupo de Estudos e Pesquisas em Formação de Educadores da Universidade de São Paulo, coordenado pela professora Selma Garrido Pimenta, pela professora Maria Isabel de Almeida e pelo professor José Sérgio Fusari. Esse processo também acabou desdobrando numa produção de uma coletânea, e nós, nesta manhã, estaremos compartilhando o processo de reflexões sobre retratos de escola, das nossas escolas em 3 estados, no estado do Espírito Santo, na Paraíba e no estado de São Paulo. Desse processo, então, nós vamos compartilhar algumas das reflexões que estivemos fazendo nesse percurso no GPF. Nós vamos ter 30 minutinhos para a exposição de cada fala, e após as exposições nós teremos um momento para diálogo coletivo, em que também aqueles que nos acompanham nessa transmissão poderão também fazer as suas perguntas e participar por meio de questões aí no chat. Então, eu convido, sem mais delonga, a professora Valéria Belelati, que estará, nesse momento, iniciando a sua fala e compartilhando conosco um pouco mais sobre os retratos das escolas de São Paulo e as reflexões que foram produzidas por ela e por seus colegas aí de São Paulo, no nosso grupo GPF. Seja bem-vinda, professora Valéria, é um prazer tê-la conosco nessa mesa. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradecer pela organização do CIEF, pelo convite para participar dessa mesa com os colegas queridos, a Kaline e o Leonardo. Bom, eu vou pedir para apresentar os slides, né? Então, nesse retrato da escola pública, eu trago aqui um retrato da escola pública no estado de São Paulo. Essa minha fala, o próximo slide, aqui eu consigo passar. Tá. Então, a minha fala se baseia no capítulo do e-book que está em produção, e o título desse capítulo é Perspectiva Economicista na Qualidade da Educação Pública Básica do Estado de São Paulo. Que qualidade é essa? As autoras desse capítulo são GPFianas, a Cláudia Dourado de Salces, a Denise de la Corte Bassi, Isaneide Domingues, eu, Valéria Cordeiro Fernandes Beletati, e Wanda Moreira Machado. Então, nós escolhemos para apresentar o retrato do Estado de São Paulo, da escola pública do Estado de São Paulo, o conceito de qualidade. O conceito de qualidade é um conceito histórico
isto é, a depender do tempo e do espaço, e é um conceito que depende especialmente das finalidades a que se propõe para a escola pública. Então, nós temos divergências e disputas sobre o conceito de qualidade da educação formal, da educação na escola pública. Nós trouxemos aqui no nosso texto 2 conceitos em disputa. Um conceito na perspectiva economicista neoliberal, que é o discurso oficial, e a perspectiva das autoras, que nós denominamos de uma perspectiva emancipadora. Então, nessa perspectiva neoliberal do discurso oficial das políticas públicas do Estado, o ser humano é concebido como capital humano. Educa-se para o desenvolvimento econômico. A educação escolar traduz-se na transmissão de estoque de conhecimentos e saberes que qualificam para a ação individual competitiva. Os indicadores de qualidade nessa política, nessa concepção, são especialmente o IDEB e o CAC. Na nossa perspectiva, ser humano é entendido como sujeito e cidadão em formação. Educa-se para humanizar e emancipar. A educação escolar visa a formação de cidadãos críticos e reflexivos, com vistas à emancipação para uma sociedade mais justa e democrática. Qualidade da educação, para nós, é garantia do direito à educação básica, assegurando acesso, permanência e condições básicas para a formação emancipadora e crítica dos alunos. Então, nós vamos começar falando desses índices de qualidade na perspectiva neoliberal. Então, de acordo com o MEC, o IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e ele mede a qualidade do aprendizado nacional e estabelece metas para a melhoria do ensino. O IDEB é calculado a partir dos dados de aprovação no censo escolar e as médias de desempenho no SAEB. Já o CAC significa custo, aluno, qualidade. É o investimento mínimo necessário por estudante para que as redes tenham condições de ofertar uma educação básica de qualidade. Esses investimentos incluem principalmente gastos com infraestrutura da escola, pessoal docente e demais trabalhadores da educação, alimentação e transporte escolar. Então, vamos analisar um pouquinho esse indicador, o IDEB. Nós fizemos o nosso estudo com dados de 2020, ano em que a pandemia estava bastante assolando, né, nosso país. Foi terrível, um ano difícil em relação à pandemia. Mas, então, nós pegamos aqui os dados também de 2019 para fazer um comparativo no que se refere às taxas de aprovação que compõem o IDEB, um dos índices que compõem o IDEB. Então, a gente pode ver aqui que em 2019, todas as taxas de aprovação foram acima de 90% em São Paulo, no estado, no estado de São Paulo, nas escolas públicas, né? Chegando a 98,5% nos anos iniciais e 96% nos anos finais, no ensino médio um pouco mais baixo, 92%. Em 2020, a gente já vai ver os anos iniciais e anos finais bem próximo de 100%, e o ensino médio bem mais acima. A taxa de abandono em todas as etapas em 2019 foi de 0,4%, menos de 1%. E em 2020, ano de pandemia, 0,2%. Então, nós tivemos nesse ano, em decorrência da pandemia, a aprovação compulsória dos alunos, portanto, esse dado
ele não registra, não retrata as aprovações reais, né? Mas a gente vê pouca diferença com o ano de 2019, então, taxas altas. Houve falta de condições também de avaliar o abandono, né? E houve a suspensão da prova do SAEB, tudo isso em decorrência da pandemia. Então, ainda que os dados do IDEB em 2020 não puderam ser calculados, a gente vê que um dos seus índices, as taxas de aprovação, são bem altas no Estado, elevando o IDEB do Estado. O outro indicador, o CAC, a gente tem aqui, em primeiro lugar, eu trouxe esse quadro aqui eu copiei do resumo técnico do Estado de São Paulo, né? Então, quadro oficial, só pintei aqui, e ele se refere à infraestrutura, que é um dos investimentos, um dos gastos do CAC, infraestrutura das escolas de educação infantil do Estado de São Paulo em 2020. Então, aqui em vermelho, a gente vai ver eu coloquei em vermelho aqueles que são as taxas mais altas. A educação infantil no Estado de São Paulo é prioritariamente atendida na rede municipal. Também na escola privada, mas a gente vai colocar o foco aqui nas escolas públicas, então vamos olhar aqui as escolas municipais. Então, veja, quando vem esse quadro da infraestrutura, chama a atenção logo de cara que os 3 primeiros itens se referem à internet. E eles têm aí 94%, 74%, 93% das escolas municipais de educação infantil têm acesso à internet, o mais baixo é na banda larga, né? O outro item também em destaque seria o brinquedo para a educação infantil. 86% das escolas possuem brinquedos para a educação infantil e jogos educativos. Eu pintei de verde aqui aqueles que já têm menos, que são menos priorizados ou que aparecem menos nas escolas municipais de educação infantil. Então, materiais para atividades artísticas, 60%, 63% das escolas, banheiro para educação infantil, 63%. Então, tem mais de 30% de escolas que não têm banheiro para educação infantil. Parque infantil, 66%, e pátio, quer seja descoberto ou coberto, pátio para educação infantil, mais de 20% das escolas municipais não possuem esses espaços. E aí nós temos aqui os itens menos valorizados, né? Então, aqui a área verde é a menor porcentagem de escola, aqui em roxinho, área verde, 17% das escolas municipais possuem área verde, das escolas municipais para educação infantil. Biblioteca, menos de 30%. Algum recurso de acessibilidade, para acessibilidade, menos de 50%. Então, a gente vê aí a ênfase às tecnologias de informação e comunicação, que possui 3 itens referentes a isso, e o menor investimento em áreas verdes, bibliotecas e recursos de acessibilidade. Agora vamos ver como é que é a infraestrutura nas escolas de ensino, como é medida a infraestrutura nas escolas públicas de educação, de ensino fundamental e ensino médio. Então, eu não trouxe os quadros aqui e resumi. Então, nos 2 quadros, os 5 primeiros itens relacionados pelo INEP referem-se explicitamente à internet, seguidos por lousa digital, projetor de multimídia, computadores para uso dos alunos, e o último item se refere a tablets para alunos. Então, a gente vê aqui a priorização das tecnologias, embora durante a pandemia não houve condições para a maioria das escolas, tem aulas à distância, não houve o investimento necessário do Estado, e tudo isso a gente traz lá no
no nosso capítulo, né, mostrando que o Estado não conseguiu, apesar de priorizar as tecnologias, suprir as necessidades para a imposição, né, a imposta as impostas aulas às distâncias pela pandemia que aconteceram nesse ano 2020. E aqui eu destaco que não há nenhuma referência na estrutura das escolas a bibliotecas, salas de leitura, laboratórios de ciência, física ou química, nem de artes, assim como nenhum dado se refere à estrutura básica do prédio ou aos espaços para lazer e convivência. Então, todas essas questões não estão sendo priorizadas ou não estão sendo olhadas, não estão sendo medidas nesses documentos que são disponibilizados pelo INEP. Por outro lado, a gente vai ver aqui que ainda na questão desse índice de investimento necessário para uma educação de qualidade, né, que inclui pelo menos infraestrutura, transporte e merenda, já falaremos dos outros itens, né? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo identificou, em novembro de 2021, em 346 escolas municipais, nos mais diversos municípios, e em 140 estaduais, as seguintes irregularidades: inadequação e insegurança nos transportes escolares. Se você entrar no site do Tribunal de Contas, eles têm, inclusive, fotos com ônibus com os pneus tortos, carecas e etc. Várias fotos, né? Além disso, identificou alimentos vencidos e indevidamente estocados, banheiros sem água, papel higiênico, sabonete, etc. Infiltrações, mofos, rachaduras, telhas quebradas e forros caindo em salas e refeitórios, e caixas d'água sujas. Então, nenhum desses itens ele faz parte da coleta de dados ou não é divulgado na coleta de dados de INEP, que dizem respeito à infraestrutura, transporte e merenda. Agora, vamos ver o CAC em relação as condições de trabalho de professor, porque um dos maiores investimentos na educação, um dos maiores gastos, se faz com os professores e os demais trabalhadores da educação. Então, esses dados aqui do INEP nos dizem o seguinte, que no estado de São Paulo, no ano 2020, a média de alunos por classe, em todas as etapas, creche, pré-escola, anos iniciais, anos finais, ensino médio, é maior, a média de alunos por turma é maior que nas escolas privadas. E é maior que a média no Brasil, considerando que o estado de São Paulo é o estado mais rico da federação. Um outro item, um outro indicador que a gente traz do INEP é o percentual de docentes com formação adequada. Entende-se por formação adequada, segundo o INEP, o professor que tem licenciatura ou bacharelado com complementação pedagógica na mesma disciplina em que na mesma disciplina em que ele atua, né? Então, a quantidade, o percentual de professores com formação na disciplina em que atua, são esses números aqui, adequação, 72% na educação infantil, 84% nos anos iniciais, 71% nos anos finais e 66,5% no ensino médio. E ainda nós podemos ver aqui que nós temos sem formação superior, 6% na educação infantil, 3,5% nos anos iniciais, cerca de 1% nos anos finais e 0,6% no ensino médio. Professores no estado de São Paulo que não têm formação no ensino superior. Outro indicador que nós tomamos lá do INEP é o de esforço docente. De acordo com o descrito lá, o nível 1
de esforço docente, um nível mais baixo de esforço docente, é quando o professor atende até 25 alunos em um único turno, uma única escola e uma única etapa. E o nível 6, que é o de maior esforço, é quando o professor atende mais de 400 alunos nos 3 turnos, em 2 ou 3 escolas, em 2 ou 3 etapas. Nas escolas públicas, o esforço docente, que a gente aqui está trazendo como mais um indicador de precarização, é maior que nas escolas privadas. Então, nas escolas públicas, o esforço docente é maior que nas privadas. Nos anos finais e no ensino médio, a maioria dos professores da escola pública está no nível 4. Nesse nível, o professor trabalha com entre 50 e 400 alunos, em 2 turnos, em 1 ou 2 escolas, em 2 etapas, né? Então, todos esses números que nós trouxemos aqui são formas de diminuir o gasto com o professor, precarizar a profissão docente, né? E ter mais, ter uma educação mais econômica, entre aspas, não é? Então, todos os itens que levam a pensar na diminuição das condições de trabalho do professor, que um professor que trabalha com tantos alunos e etc., né, com tantos alunos em classe, com tantas turmas, sem a formação adequada, né? São sinais da precarização. A gente tentou detalhar aqui a questão da formação de professores no ensino médio, né? Lembrando que apenas 66,2% desses professores têm a formação adequada, quer dizer, lecionam nas disciplinas em que tem formação. Então, esse verde mais escuro aqui no gráfico, né, esse verde mais escuro, representa o grupo 1, professor com formação adequada, formação na disciplina que leciona. O grupo 2, que é professor com bacharelado na disciplina, ele praticamente inexiste. O grupo 3 já é bem grande, é de professores com licenciatura ou complementação pedagógica, mas que não atuam na sua própria área. Então, vocês vão ver aqui na educação física, nós temos língua portuguesa e artes, mais de 90% dos professores têm formação adequada, e aí vai caindo, né? Na biologia, história já tem 80, geografia, filosofia, matemática, 64% dos professores, 47% em sociologia, em física, 38%, em língua estrangeira, 3%. Né? Então, 3% dos professores de língua estrangeira tem a formação com licenciatura em língua estrangeira. E aí nós temos aqui ainda aqui em amarelinho, professor com outras formações superiores, e ainda aparece um azulzinho aqui, que é professor sem formação superior. Porque a gente traz essa questão aqui tão detalhadamente? Porque o professor que não tem o conhecimento necessário para produzir, construir suas aulas com seus alunos, ele tem que se submeter ao que se prescreve nos livros didáticos, em cartilhas e etc. A autonomia do professor que não tem a formação adequada fica prejudicada, e ela é necessária para que o professor tome suas decisões na situação concreta de sala de aula, né? Ele precisa ali analisar, diagnosticar e tomar as atitudes. Porém, sem uma formação adequada, ele fica tendo que recorrer ao que lhe é prescrito, uma vez que ele não consegue produzir, não tem os conhecimentos necessários. Então, a questão da autonomia, bastante prejudicada no estado de São Paulo. Também a questão da autonomia na gestão da escola, né? Os dados do INEP
sobre gestão, eles se referem a número de diretores segundo sexo, vínculo de regime de contratação, quer dizer, se é concursado, se é CLT, forma de acesso, se é eleição, indicação, concurso, etc. Número de matrículas, quantidade de turnos, número de etapas ofertadas. Esses índices, esses números, são considerados os indicadores de complexidade da escola. Embora eu, que fui 10 anos diretora de uma escola pública numa periferia, num bairro perigoso de São Paulo, saiba que a complexidade não está na quantidade. Essa quantidade pode aumentar nosso trabalho, nosso esforço de trabalho, mas aí a gente tem também mais pessoas trabalhando. A complexidade está na violência, nos vários outros fatores, bom, que não são levados em contas, porque não temos nenhum dado que se refira à gestão participativa ou à construção do PPP, né? Não há essa ideia de autonomia da escola para buscar resolver os seus problemas. E eles, então, são tratados quantitativamente, ainda que se enviem dados de gravidez precoce, de casos de droga, etc., esses dados não aparecem nas estatísticas do INEP. Então, a gente entende aqui que essa ausência das questões sobre gestão participativa e PPP é uma forma de invisibilizar a autonomia, a necessária autonomia da escola e não tratar do assunto. Né? Agora, a nossa proposta, né, educação formal como direito, então, garantia de acesso, permanência com sucesso escolar e condições básicas para a formação emancipadora e crítica dos alunos, que nós trouxemos algumas aqui. Com relação ao acesso e permanência com sucesso, então, a gente vai apontar aqui a ausência nos documentos do INEP dos termos de qualquer referência a baixa escolaridade ou analfabetismo. Eu botei lá na busca, essas expressões não aparecem no resumo técnico no INEP. Você está trabalhando com o número de alunos matriculados. Aqueles que estão fora da escola, eles não são mais levados em conta aqui. Então, vamos lá. Sobre a baixa escolaridade no estado de São Paulo, aqui nós recorremos aos dados do PNAD de 2019, nós não tivemos o censo de 2020, então os dados são aproximados, né? Então, vamos lá. Pessoas com mais de 25 anos de idade que não concluíram um ensino médio no estado de São Paulo, que vivem no estado de São Paulo, corresponde a 13 milhões de cerca de 46 milhões de habitantes que o estado tem no total, né? Então, 13 milhões de pessoas não conseguiram concluir um ensino, com mais de 25 anos, não conseguiram concluir o ensino médio. Desses 13 milhões, 9 milhões sequer completaram o ensino fundamental. Essas constatações indicam a necessidade de ampliação de vagas na UEJA, projetos de incentivo para participação, mas nada disso acontece, né? Inclusive, as vagas na educação para jovens e adultos vêm diminuindo ao longo dos tempos. O outro item que a gente traz aqui é a taxa de analfabetismo, que se refere à população com mais de 15 anos de idade que se autodeclaram analfabetos. Então, cerca de 1.983.000 pessoas se declararam analfabetas em 2019. É certo que a maior parte dessas pessoas tem mais de 60 anos, mas a gente sabe que mesmo com mais de 60 anos seria muito bom deixar de ser analfabeto. Mas aqui a gente destaca o seguinte, que 3.800 alunos, 3.800 pessoas
entre 15 e 17 anos, idade de educação obrigatória, se consideram analfabetas. Nós temos quase 4 mil pessoas entre 15 e 17 anos no estado de São Paulo, que são analfabetas. E esse dado não aparece nos documentos do INEP, né? Sobre a questão do acesso, a gente chama atenção também para a questão do atendimento em creches. Menos de 50% das crianças com menos de 4 anos estão matriculadas em creches no estado de São Paulo. São cerca de 49%, 1.130.000. Dessas crianças, 51,4% estão matriculadas nas redes municipais. Nas redes municipais, cerca de 600 mil alunos. Em escola privadas, conveniadas e não conveniadas, 48,5%. Então, quase meio a meio aqui, um pouquinho mais nas municipais. E o que são essas escolas privadas conveniadas? Então, o Estado de São Paulo, com grande dificuldade de oferecer vagas para crianças em creches, ele fez convênios, não só em creches, em todas as etapas, mas a maior parte na educação infantil e em creches. Ele fez convênios com escolas privadas, não é? Então, essas escolas recebem as crianças sem fazer uma cobrança e recebem aí o convênio, o valor, subsídio, né, do Estado. Esses valores, eles conseguem pagar salários muito baixos, com esses valores muito baixos para os professores dessas escolas conveniadas. Eles não têm. Se o salário do professor da rede pública é baixo, o salário desses professores de escolas conveniadas é mais baixo ainda. Então, segundo a Arelaro, a Lisete, é um meio econômico que o Estado encontrou, para resolver o problema de falta de vagas, precarizando a docência, precarizando a educação. Um outro problema aqui grave que nós temos no Estado é sobre o ensino médio, ainda que não seja só do Estado de São Paulo, mas nós trazemos aqui que o ensino médio ele teve uma forte redução nas matrículas entre o ano de 2016 e 2020, uma queda de 18,7%. Mas na rede privada, houve um incremento de cerca de 2%. Então, a gente percebe aí a questão da desigualdade, tanto nos atendimentos em creche, como a falta de investimento no EJA, na EJA, né? Na educação de jovens e adultos, e uma escola de qualidade mais precária para as crianças pequenas, e essa evasão, essa diminuição dos alunos do ensino médio, né? Todos fatores que aprofundam as desigualdades sociais e culturais no Brasil, né? Vocês viram lá no comecinho que eu trouxe altas taxas de aprovação em todas as etapas de educação básica. Porém, o INEP traz aí as taxas de distorção. O que é a taxa de distorção? A criança não está com a idade adequada à série. Então, a criança tem 12 anos e ainda está no segundo ano, não é? Então, tem uma distorção entre a idade e a série que se pretendia, que se determina, que se propõe que o aluno esteja cursando. E aqui no quadro a gente vai ver, esses dados são de 2020, que as taxas aqui nos anos finais e no ensino médio são acima de 10%, tanto nas escolas estaduais como nas escolas municipais.
e, comparando com as privadas, os números são abaixo de 5%. Né? Então, nós temos aqui a distorção, é resultado de abandono, que isto é, que o aluno sai e volta, a evasão vai levar ao analfabetismo, o aluno sai e não volta, e nós temos ainda as reprovações, né? Que no ensino médio são maiores. Então, aqui voltando ao ensino médio, que traz um quadro preocupante, né? A diminuição de matrículas ao longo do tempo, o aumento de taxas de abandono e altos índices de reprovação das escolas públicas é o quadro que nós temos. As causas apontadas por uma pesquisa feita aqui em São Paulo recentemente é que os alunos priorizam o trabalho em detrimento do estudo. Esse é o motivo mais alegado pelos estudantes que deixaram o ensino médio. Outros motivos são apresentados também, nós trouxemos alguns aqui, são reprovações, falta de tempo para dedicar-se aos estudos, dificuldades no relacionamento com colegas, questões familiares, etc. Qual foi a resposta que o Estado deu a esse quadro no ensino médio? O novo ensino médio. De acordo com a pesquisa da Repu, o novo ensino médio, que se propõe a oferecer a escolha livre para os alunos, para o caminho a seguir, etc., na realidade, o que se constatou é que há opções limitadas de itinerários. Por quê? Uma escola que tenha 100 alunos, ele vai formar 2 turmas, no máximo 2 itinerários, né? Então, para formar esses itinerários, você tem que ter uma composição de alunos, porque o Estado não admite número baixo de alunos por turma, encarece muito a educação. Então, nós temos essa questão de organizar as turmas com a quantidade máxima e também as condições de oferta da escola de diversos itinerários, né? Além disso, uma dessas questões é a falta de professores. Por que falta de professores? A profissão no estado de São Paulo tem sido precarizada há décadas aqui. Então, há uma fuga de professores. Além disso, o novo ensino médio, ele pulverizou o currículo em blocos, e o professor não tem condições de formar um bloco que vale a pena ele sair de casa para ir trabalhar, blocos pequenos e etc. e tal. Então, a falta de professores, as opções limitadas, e esse novo ensino médio propõe a expansão da carga horária escolar, grande ganho que vem trazendo lá. Mas isso custa muito, precisa de muito investimento, então a opção é um ensino via ensino à distância, né? A ampliação via ensino à distância, comprometendo ainda mais a qualidade do ensino. Essa é a resposta do Estado, que pretende atender essa questão de priorização do trabalho em detrimento do estudo, etc., etc. Né? Para nós, algumas condições são básicas para ocorrer a formação emancipadora e crítica dos alunos. Nós trouxemos algumas dessas condições, né? Além da garantia de acesso e permanência, são necessários investimentos na valorização da profissão do professor. Isso inclui uma formação inicial que vá de encontro às prescrições da BNC Formação. O professor, ele precisa ter conhecimentos necessários para saber pensar quais são as finalidades da sua aula, quais são as finalidades daquele conteúdo, quem são os alunos que estão ali presentes, quais são as condições que eu tenho, qual é o clima que está acontecendo na escola, todos esses fatores que vão constituir a realidade, para tomar suas decisões na hora de fazer suas aulas com os seus alunos, né? Além disso, também é preciso ter uma formação contínua na escola. Para tanto, as escolas precisam de uma gestão democrática e participativa para definir como é que seria essa formação, né? Ainda na valorização do professor, é preciso investir em salários
diminuir o número de alunos por classe, investir em equipamentos e etc. Um outro investimento necessário é a infraestrutura básica, de acordo com as necessidades. Então, vai pôr um computador, uma internet, e o telhado está caindo, a merenda está mofando. Bom, então a escola precisa ter autonomia na gestão participativa para indicar essas necessidades. A escola precisa ser ouvida. E ainda preciso ter autonomia das escolas para construir currículos baseados em conhecimentos, em oposição à BNCC, fundada em competências e habilidades, né? E que esses currículos vão ser construídos em diálogo com a realidade, as possibilidades, quem são os professores, quem são os alunos, qual é a escola, qual é a comunidade, as necessidades daí. Então, essas são algumas das condições básicas que nós entendemos que não tem sido atendida. Então, para concluir, né, respondendo à pergunta lá do começo, que qualidade é essa? Né? Na perspectiva economicista, ressaltam-se os números positivos quanto ao acesso e a diminuição da taxa de reprovação, invisibilizando as dificuldades de acesso e a permanência que nós mostramos aqui, especialmente ao EJA, que não há programas de incentivo, de busca, a creche e ao ensino médio. Os 3 pontos que não são ressaltados e que a gente vê aqui. Na infraestrutura dos prédios escolares, há o privilégio de investimentos em recursos tecnológicos de informação e comunicação, que possibilitam a aquisição de pacotes instrucionais de gestão, de formação de professores, de plataformas de ensino remoto, etc., que são produzidos por privatistas da educação, em detrimento das próprias especificidades e necessidades da escola. Essa perspectiva de qualidade também invisibiliza a gestão democrática, ela não passa a desaparecer, dificultando a construção de projetos próprios que levem em conta as especificidades da escola. Tal educação, no nosso ver, aprofunda desigualdades, pois se efetiva na contramão da democratização dos conhecimentos e consequente emancipação do estudante, função social maior da escola básica pública. Bom, eu agradeço a todos. Essa era nossa apresentação. Obrigada. Muito obrigada, professora Valéria. Muito bom ouvi-la e também acompanhar as reflexões que os nossos colegas do GPF, né, do Estado de São Paulo, vêm pesquisando nesse momento especial, trazendo uma análise crítica e detalhada sobre a qualidade na educação pública no Estado, na rede pública do Estado de São Paulo. Muito obrigada. Eu sigo, então, agora também na condição de mediadora, substituindo o professor Aldieres, mas também na condição de expositora. Quero agradecer mais uma vez aqueles que estão conosco, destacar a presença da nossa estimada professora Selma Garrido Pimenta, que inclusive é uma das coordenadoras do GPF, junto com a professora Maria Isabel de Almeida e o professor José Sérgio Fusari. Nós vamos agora, então, dar continuidade, vou pedir para apresentar, então, meus slides. Nesse momento, né, dando prosseguimento a essa mesa retrato da escola pública, mas dessa feita trazendo um recorte sobre a escola pública e a formação de professores em tempos de pandemia e de neoliberalismo, retratos e perspectivas. Como afirmei anteriormente, nós compomos o grupo GPF dentro desse espaço de pesquisas e estudos. Nós, Estado do Espírito Santo, representados aí pelo professor Aldieres Braz Amorim Caprini, pelo Jean Breda Queiroz e por mim, Kaline Pereira Roeira, realizamos
um pequeno estudo rápido sobre as questões ligadas à formação de professores no contexto do Estado do Espírito Santo. Eu prossigo, então, compartilhando as nossas reflexões nesse contexto, como frisamos anteriormente, essas falas estão dentro de um ciclo de debates produzidos pelo Grupo de Estudos e Pesquisas de Educadores, GEPEF, durante o ano de 2021, e essas falas também estão sendo publicadas numa coletânea coordenada, organizadas pelos professores Elcimar Simão Martins e pela professora Elisângela André. Nós, mais uma vez, agradecemos a possibilidade de estarmos aqui nesse evento e pedimos que você possa continuar participando conosco aí com as suas perguntas aí no chat. Eu sigo, então, fazendo um recorte nessa fala desse momento, trazendo um pouco mais as discussões que embasaram a nossa produção inicialmente, e, num segundo momento, compartilho alguns dados com relação à educação e escola pública no contexto do Estado do Espírito Santo, focando principalmente aí o momento da pandemia. Nós entendemos que, diante do contexto mundial da pandemia, causada aí pelo Covid, pelo vírus do Covid-19, nós somos afetados ainda mais por cenários político e educacional que confrontam o papel da escola e a atuação do professor. E na esteira desses acontecimentos, a formação docente para a educação básica e superior tem sido secundarizada e atrelada a políticas que pouco, na nossa visão, pouco avançam para criar condições favoráveis para que os estudantes compreendam e também transformem a realidade. E nesse cenário, né, nós destacamos aí, né, os sistemas educacionais precisaram sofrer mudanças e adaptações, desenvolvendo-se aí a prática de atividades escolares não presenciais para conter o avanço da doença e também para garantir segurança sanitária e pedagógica. Com a necessidade emergencial em vários estados brasileiros, não foi diferente, né, no nosso estado também, lá no Espírito Santo, né, de adoção do ensino remoto nas escolas públicas nos anos de 2020 e no ano de 2021. No caso, no Brasil, né, vivenciou-se uma situação problema, de modo geral, mas eu quero destacar isso também no nosso contexto capixaba, né, a precária formação dos professores para desenvolverem as atividades educacionais não presenciais. E o desafio gerado pela situação pandêmica, frente ao novo modelo de estudos, deu continuidade e ampliou o debate sobre a formação de professores em serviço. Desse modo, nós queremos também indagar, né, como ocorreu esse processo de formação nas escolas públicas durante o período pandêmico. Nós entendemos que, ao problematizar os temas que têm nos atingido, nós poderemos fortalecer a escola pública. E, nesse sentido, é preciso pensar, como afirmam Zan e Kauzinski, né, a escola pública como instituição não apenas destinada a formar gerações, mas capaz de contribuir para a superação da exclusão social, para a redução das desigualdades e, por fim, para aprofundar a democratização da sociedade brasileira. Ao considerarmos essa conjuntura e o fato de nos depararmos com outras problemáticas no âmbito educacional, como a precarização, a desvalorização do trabalho docente, os desmontes, né, no setor educacional, como a precarização, inclusive a professora Valéria chamou a atenção sobre isso também, a desvalorização do trabalho docente, os desmontes no campo da educação pública, né, os ataques às diretrizes educacionais, nós também buscamos responder à segunda questão, que é que retratos são possíveis de se captar sobre a realidade da escola pública e a formação de professores num contexto de pandemia e de neoliberalismo. E nós, para tanto, nós nos valemos de um estudo de caráter qualitativo, né, e nós buscamos discutir aspectos da escola e da formação de professores, considerando os cenários da pandemia e do neoliberalismo. Especificamente, nossa reflexão objetiva é sintetizar algumas características do retrato da escola pública e da formação contínua do educador no âmbito da região da Grande Vitória, que é um grupo de municípios que compõe a região metropolitana do nosso estado, e também no panorama mais amplo da pandemia no ano de 2020. Nós recorremos ao diálogo
com autores que favorecem a incursão na temática, ao relato de experiências de pesquisadores, colegas participantes no grupo de estudo, também, inclusive, que nós participamos e orientamos o nosso estado, e também nos valemos de pesquisas sobre a formação de educadores, sobre cenários das escolas públicas e a formação de docentes no município da Grande Vitória, Espírito Santo, e a análise de dados estatísticos relativos à educação escolar no nosso estado. Na sequência, eu gostaria de compartilhar, então, 2 momentos. O primeiro sobre a escola e a formação de professores, que nós intitulamos aí entre retratos reais e inéditos, e o segundo momento com relação aos retratos das escolas públicas e a formação de professores em tempos de pandemia e de neoliberalismo, cliques e recortes do contexto capixaba. Então, eu prossigo falando um pouquinho mais, então, nesse momento, sobre a escola e a formação de professores entre retratos reais e inéditos. Nós temos vivenciado no Brasil, né, mudanças sociais, políticas, econômicas profundas, contrastantes, principalmente agora nesse momento aí de pandemia, e essa conjuntura tem impulsionado uma aceleração de políticas públicas restritivas, que necessitam de análise, por isso nós chamamos a atenção nesse artigo, e de resistência em direção à defesa da educação como um direito social e de condições dignas de trabalho. Tais acontecimentos modificam as relações de trabalho e até mesmo no campo da educação. Nós queremos também destacar aí com Neves e Pronco, ao estudar essas questões, e eles, inclusive, indicam, né, na agenda dos organismos internacionais, se encontra a redefinição das políticas de formação dos professores da educação básica. De fato, essas mudanças revelam como os princípios liberais que sustentam a valorização do capital materializam-se nas reformas dos sistemas educativos. E com esse contexto, a expansão também da educação básica, realizada dessa maneira, acarreta a precarização do trabalho docente, como nós vimos aí na fala anterior, né, que se relaciona às condições objetivas do trabalho docente na escola pública, assim como os investimentos na área, especialmente na formação de professores. Com a pandemia causada pelo vírus da Covid-19, esses cenários de precarização se intensificaram na realização do trabalho pedagógico, radicaram-se as desigualdades sociais, principalmente porque os professores e estudantes, falando um pouquinho do contexto do Estado do Espírito Santo, né, além de outras necessidades, eles deveriam ter uma infraestrutura mínima para acesso aos meios tecnológicos, como computador, internet, câmera, para a realização do ensino remoto, e principalmente no ano de 2020, o que foi uma realidade desafiadora nas escolas públicas do nosso país. De fato, nos últimos anos, a educação brasileira tem sofrido com a lógica do neoliberalismo, alimentada por políticas, né, que se fundamentam na visão reducionista e equivocada de aprendizagem, e nós queremos destacar aí nesse contexto baseadas em competências, na competição, e cujos efeitos são perversos para os nossos professores e também para os nossos estudantes. Além disso, a falta também de investimento na educação básica e na educação superior, que tem acentuado a desigualdade social, e também a falta de opções e perspectivas, o desemprego, entre outros aspectos. Por outro lado, no Brasil, nós temos também, não podíamos deixar de mencionar sobre isso, né, uma onda conservadora, né, que regula, que controla, que cria escolas militares, legitimando muitas vezes a escola aí sem partido, reproduzindo uma sociedade punitiva e intolerante. E na direção da trama dessas ações, no contexto da formação de professores, como alertam aí Dourado e Truman, nós queremos compartilhar suas falas quando eles afirmam que a retomada neoliberal em curso é agravada por meio da eleição de um governo conservador, cujas ações e políticas vêm incidindo diretamente sobre as políticas públicas e, particularmente, as educacionais. Nesse cenário, o MEC manteve a sua investida no sentido de rever a política de formação de professores e encontrou no Conselho Nacional de Educação, após recomposição de seus membros, caminho fértil para desenvolver ações e movimentos direcionados à alteração e revogação das DCNs, que, para
paradoxalmente, se encontram em fecundo processo de materialização pelas instituições de educação superior, especialmente as universidades e institutos federais. Então, nós vemos aí esse cenário apresentado pelos autores, também não poderíamos deixar de mencionar, né, no contexto da formação de professores, a resolução do CNE número 2, de 20 de dezembro de 2019, que é a normatização atual para a formação de professores, mas que caminha na contramão das lutas históricas em favor da formação e da valorização dos profissionais de educação, e para também uma desqualificação da formação dos nossos professores. Por isso que tem sido objeto de críticas, né, por diversas entidades científicas, inclusive nós do GPF também temos feito essa crítica, e vale ressaltar que nós não podemos negar os impactos dessa ideologia neoliberal, né? No Brasil, ela se expressa na privatização do Estado público, e essa perspectiva, portanto, reverbera na escola pública, na formação de professores, que têm sofrido ataques frente a um ritmo acelerado de desmonte de direitos, de interrupção das políticas sociais anteriormente construídas e também de aprofundamento das desigualdades educacionais e sociais. Também, nas últimas décadas, o cenário educacional brasileiro passou por um intenso processo de internacionalização e mercantilização. Então, a padronização imposta, por exemplo, pela Base Nacional Comum Curricular, né? A professora Valéria chamou a atenção agora há pouco sobre isso, né? Com a redução e o esvaziamento do currículo, a reforma também do ensino médio, também queremos chamar a atenção sobre isso, nós também vemos o impacto disso no nosso estado, e a venda de pacotes de formação e de materiais didáticos que favorecem essa mercantilização. Então, desse modo, nós acompanhamos aí a precarização da formação, desqualificando o trabalho docente, por isso que é preciso resistir e transformar o que esse cenário neoliberal impõe como retrato da escola pública, com uma reflexão crítica, com a luta coletiva, o que exige, obviamente, um movimento em prol da educação pública, a favor da educação emancipatória e da valorização e das condições também do trabalho docente, da luta contra as políticas de sonegação do direito à educação. Diante disso, nós também queremos chamar a atenção que investimos na compreensão de que, frente às demandas contemporâneas, o papel da escola é o de recriar a cultura da escola pública. E nós, em sintonia com a professora Selma Garrido Pimenta, entendemos a escola como espaço de trabalhar o conhecimento, um ponto de partida e de chegada para a formação de professores. Logo, a formação contínua, como afirma a professora, não deve ser apenas para certificar, o certificado vem junto, mas é uma formação contínua que tenha o locus escolar e seus problemas como ponto de reflexão e análise, e análise das teorias como possibilidade de ajudar o enfrentamento dos problemas da escola. Aí nós chamamos a atenção, então, para o retrato inédito viável, né, que nós apostamos com relação à escola pública, e é justamente a escola socialmente justa, democrática, que oferece aos estudantes uma apropriação da cultura, que se opõe a uma visão economicista e relativista, e na qual os professores são produtores de currículo, reconhecendo e também se abrindo para as diversidades étnicas, culturais e de gênero. Nesse sentido, nós esclarecemos, né, assim como faz Freire, né, nos apropriamos aí do conceito que ele apresenta sobre o inédito viável. Ele diz que o inédito viável é, na realidade, pois, uma coisa que era inédita, ainda não claramente conhecida e vivida, mas quando se torna um percebido destacado pelos que pensam utopicamente, o problema não é mais um sonho, ele pode se tornar realidade. Então, apesar de ser inútil ignorar que o quadro atual da escola pública brasileira ainda convive com desafios políticos, econômicos, de infraestrutura, dificuldades de aprendizagem pós-pandemia, uma política de resultados, de transmissão, de memorização, uma visão ainda sustentada pela lógica neoliberal, pragmática, né, economicista,
focada na educação de resultados, nós entendemos que é preciso reiterar que essa escola não é o retrato que nós desejamos. Por isso que é imprescindível analisarmos os retratos da escola e a formação de professores nos contextos dos nossos estados brasileiros. Foi esse movimento, portanto, que o GPE fez. Essas falas, como nós frisamos, são fruto desse reconhecimento, dessa identificação. E nessa direção, gostaria de compartilhar uma pequena e rápida ilustração de aspectos do contexto da educação escolar e da formação de professores durante a pandemia nos municípios do estado do Espírito Santo. Então, eu parto agora para o segundo momento da minha fala, trazendo, portanto, alguns retratos de escolas públicas e a formação de professores em tempos de pandemia, de neoliberalismo, cliques e recortes do contexto capixaba. Recorremos aí ao relato de experiências apresentadas por estudantes, os nossos grupos de pesquisa, de estudos, de formação de educadores no contexto do nosso estado, e também a análise de dados estatísticos referentes à educação escolar nesse estado. Nós constatamos, né, é importante frisar, né, que no período de pandemia no estado do Espírito Santo, as taxas de aprovação, reprovação e abandono, por incrível que pareça, eles se mantiveram conforme, né, o Anuário Brasileiro de Educação Básica, como dados adequados. Mas aí nós fazemos alguns questionamentos, principalmente com relação, que é o nosso foco nesse artigo, com relação ao professor. Né? Nós identificamos, por exemplo, que a sua jornada de trabalho se intensificou à medida que passou a conciliar o seu local de trabalho, sua residência, nos mesmos espaços, tempos de lazer, de profissão. O que para muitos, né, especialmente no momento da pandemia, tornou-se uma situação desafiadora, de estresse, de superação, né, convivendo aí a vida pública e privada num único momento, e foi necessária a introdução também, além disso, né, do uso de alguma tecnologia da informação, não havendo, pelo menos no nosso estado, na maioria dos casos, nenhuma preparação para a utilização desse aparato. Conforme o diálogo que nós tivemos com os professores que atuam na rede de ensino, atuantes também nos nossos grupos de pesquisa, nós identificamos que não ocorreram processos institucionalizados nas escolas públicas para a formação contínua dos docentes, considerando aí o contexto da pandemia, muito menos aí os dilemas e os impactos que esse cenário trouxe para a organização do trabalho pedagógico. Nós também identificamos, principalmente pesquisando os materiais produzidos pelas redes municipais e públicas, estaduais, e também nos sites, né, dessas redes, que o principal recurso utilizado nesse processo de educação durante a pandemia foi a transmissão de videoaulas, uso também do Facebook, do YouTube, do WhatsApp, tanto em formatos ao vivo como também em formatos gravados, o Google Sala de Aula, como forma aí de sistematizar a aprendizagem. E nós também verificamos que os estudantes tinham acesso a uma série de gravações, o conteúdo era disponibilizado na TV aberta, mas aí sendo afetado por esse processo da pandemia que impedia, portanto, né, as mediações de sala de aula, a troca, o diálogo e o encontro, né, que a aula nos permite desenvolver quando estamos na presencialidade. Nós compreendemos que as ações desenvolvidas nesse processo aí, durante a pandemia, se deram, né, num contexto de excepcionalidade, que, diante das incertezas, foi necessário pensar em alternativas para o trabalho pedagógico, sem condições de organizar materiais e formação também docente com antecedência, conforme foi demonstrado aí pelo levantamento das ações realizadas pela Secretaria de Educação. Nós queremos chamar a atenção, destacar, né, que nesse contexto nós verificamos que prevaleceram as formações instrumentalizadoras de práticas, atendendo aí especialmente à ideologia neoliberal de educação e não ancoradas, de modo geral, em processos reflexivos e coletivos que são necessários, né, para a formação de docentes críticos. Nós também consideramos ser necessária a reflexão crítica que essas ações
foram geradas, e até para que elas não se perpetuem no pós-pandemia como práticas rotineiras, atendendo aí ao modelo neoliberal de educação, com a precarização do atendimento ao discente e ao trabalho docente materializados nas reformas, como já destacamos anteriormente, dos sistemas educativos. E é importante também nos atentarmos, né, que a falta de acesso às tecnologias por parte dos estudantes, verificado durante as aulas remotas, ampliou demasiadamente as desigualdades educacionais. Nós monitoramos isso também, inclusive nos estudos que foram produzidos, né, no nosso estado sobre essas questões, e sem falar também na escola como espaço de integração dos sujeitos e de grande reforço na alimentação diária, né? Considerando que muitos alunos da escola pública no estado do Espírito Santo, eles têm a merenda como sua principal fonte nutricional. Então, nós vimos isso aí como um outro desafio posto para a educação pública de qualidade. Em relação ao docente, houve uma intensificação das atividades para atender as demandas da educação escolar, não presencial, sem condições de trabalho não coerentes com essa modalidade. É importante salientar que o docente ele necessita de formação para o trabalho com as novas tecnologias e, contudo, nós também queremos destacar que entendemos que essas devem ser tomadas como um meio, né, e não como um fim, e com as devidas e adequadas condições de trabalho para essa realização. Nós podemos observar que, de modo geral, nesse período, a formação continuada se deu por ações autoinstrucionais, né, de treinamentos, uma lógica neoliberal, e lembramos, como destaca o professor Fusari, que é importante refletir qual a concepção de formação continuada foi adotada para não cairmos em modelos tecnicistas e continuarmos esse modelo também no pós-pandemia. Para finalizar, eu gostaria, então, de fazer uma rápida síntese, né, das nossas reflexões, né, trazendo algumas defesas que nós entendemos como necessárias e válidas, pensando o retrato da escola que nós queremos, né? Nós afirmamos que entendemos que a questão da escola pública e da formação de professores como uma instância privilegiada para a formação contínua do professor, sem, entretanto, desconsiderar as condições gerais básicas para um trabalho docente comprometido com uma escolaridade de qualidade referenciada, né, no aspecto social. Sendo assim, a concepção de formação de professores que defendemos é aquela implicada com a escola pública, laica, gratuita, inclusiva, de qualidade referenciada no social, que ajude a construir um projeto de sociedade mais democrática e cidadã com justiça social, com liberdade, né, e com a pluralidade. Nós também queremos destacar, né, que, ao considerar o retrato panorâmico sobre as ações da formação contínua de professores no contexto da Grande Vitória, no Estado do Espírito Santo, realizadas durante especialmente a pandemia, entendemos que é importante indagar nessa realidade, também nas demais realidades brasileiras, né? Quais necessidades elas responderam? Elas foram elaboradas a partir das necessidades formativas identificadas e analisadas nas escolas, os profissionais que lá estão, do compromisso que se estabelece entre estes. Nós queremos lembrar que é responsabilidade do poder público o provimento dessas condições, dos recursos humanos e do desenvolvimento profissional dos professores para se colocarem em condições de propor e de conceber a escola. E nós entendemos também que, diante de incertezas e retrocessos, é um momento de reafirmar princípios e orquestrar resistências, mais do que nunca, né? Assim, nós afirmamos o retrato que nós desejamos com relação à escola pública, ainda que seja em tempos de pandemia, de neoliberalismo, nós, então, primamos pela defesa da escola pública, da formação contínua docente da melhor qualidade, como diz a professora Terezinha Rios, né? Atendendo todos esses estudantes e se desenvolvendo por meio de uma ação pedagógica mais consciente, crítica e transformadora. Então, essas foram as reflexões que nós, membros do GPF, né, constituindo aí o grupo do Estado do Espírito Santo, trouxemos
estamos apresentando nessa publicação. Gostaria de agradecer a atenção, apresentar aqui as nossas referências e permanecemos, então, atentos aí ao diálogo. Você pode continuar participando aí no chat e também fazendo as suas perguntas. Pode registrar sua pergunta e daqui a pouquinho nós estaremos dando prosseguimento também com o momento do diálogo coletivo a partir da sua participação. Eu, então, peço para finalizar minha apresentação, e nós seguimos agora, dessa feita, ouvindo o professor Leonardo Severo, como já o apresentei anteriormente, trazendo o retrato da escola pública no contexto do Estado da Paraíba. Professor Leonardo Rolim, seja bem-vindo mais uma vez. Peço que, por favor, dê prosseguimento, vamos acompanhá-lo nesse momento. Bom dia, Kaline, bom dia, Valéria, minhas companheiras de mesa e as pessoas que nos acompanham nessa transmissão. Eu queria começar agradecendo o convite feito pela organização desse importante evento, nas pessoas do professor Elcimar e da professora Elisângela, e dizer que a apresentação que eu estruturei para pautar essa breve exposição sobre o panorama da educação escolar no estado da Paraíba se respalda nesse texto, em um texto que compõe esse livro mencionado, né, pela professora Kaline anteriormente, reunindo aí outras produções de membros do GPF que traçam uma visão ampla baseada em dados e considerações críticas acerca do lugar da escola pública em diferentes cenários do nosso país, né? Esse texto ao qual eu fiz referência, que traduz algumas perspectivas de análise, né, da escola pública paraibana, foi elaborado em coautoria com a professora Mauricéia Ananias, que é professora do Departamento de Habilitações Pedagógicas, da área de Política Educacional, na UFPB, mesmo departamento que eu integro, e o professor Felipe Baunilha, que é professor da Rede Pública Estadual da Paraíba e diretor atual do Sindicato Estadual dos Professores desse estado. Então, nós buscamos nos respaldar em dados disponíveis no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Enes Teixeira, o INEP, com foco no ensino médio, que é a frente prioritária de oferta de escolarização pela rede estadual de educação do estado da Paraíba, né? Então, nós partimos de um pressuposto que se alinha diretamente à concepção de escola pública já retratada pelas colegas em suas falas anteriores, mas é importante destacar que esse é um pressuposto básico na compreensão de por onde caminha a sociedade brasileira, uma vez que a educação pública, especialmente a escola pública, né? Educação pública a gente pode pensar como um paradigma, né, de desenvolvimento do republicanismo, mas a escola pública como uma instituição social que atende a finalidades educativas específicas, ela é fundamental na construção de uma sociedade democrática, não apenas porque quantitativamente passam pela escola pública os principais, passa pela escola pública o maior número de alunos nas estatísticas oficiais do nosso país, né? Ou seja, a escola pública ela atende a maior parte dos estudantes na educação infantil, no ensino fundamental, ensino médio, mas também porque qualitativamente compete à escola pública desenvolver um projeto de formação que, na medida em que transmite, né, às novas gerações esse conhecimento acumulado historicamente pela sociedade, mas também forma consciências críticas para que os sujeitos participem de forma mais engajada na construção de uma sociedade que seja plural, justa, equânime. Portanto, a defesa da escola pública se alinha à construção de um projeto de sociedade inclusiva, justa, plural, né, e por isso mesmo democrática.
Nós, na construção desse texto, nos deparamos com uma dificuldade, que foi o acesso a informações sistemáticas, consistentes e confiáveis sobre as ações programáticas do poder público, o que nos leva a problematizar que esse mesmo Estado avaliador, regulador, né, que estabelece mecanismos de responsabilização a professores, gestores, acerca do cumprimento de metas de produtividade muito distantes das condições de trabalho concretas que os professores dispõem para operacionalizá-las, é o mesmo Estado que dispõe poucas informações para alimentar a produção de conhecimento sobre suas políticas. Nós tivemos muita dificuldade de acessar relatórios técnicos de gestão e dados públicos no estado da Paraíba sobre a educação ofertada nas escolas estaduais nos últimos anos, nesse marco temporal que se inicia a partir de 2018 com a reforma do ensino médio em nosso estado, né? Então, bom, aí a gente introduz também como um aspecto importante que contextualiza criticamente essa discussão, que a política educacional no Estado expõe uma lógica de governança neoliberal que não se restringe apenas ao governo federal, mas que tem traços visíveis com maior ou menor intensidade nas agendas estaduais e municipais, dada essa hegemonia da economia neoliberal que difunde, que impõe, por meio de agências multilaterais, né, construtoras de consensos sociais, uma agenda que é globalmente estruturada e voltada à instrumentalização da educação escolar para a formação, basicamente, de capacidades produtivas associadas a um conjunto mínimo de aprendizagens, né, e ao controle de resultados por padrões de qualidade mercadológica. Então, no caso da Paraíba, essa expressão local da agenda, né, neoliberal é facilmente localizada no modo pelo qual o poder executivo estadual tem investido em reformas encadeadas no cenário nacional para planejar o desenvolvimento do currículo no próprio estado, como também para definir o modelo de gestão educacional escolar, né, que se adota em sua estrutura, em suas unidades escolares, demonstrando aí uma forte permeabilidade da lógica empresarial e de atores privatistas em diferentes níveis da formulação, execução e avaliação das políticas públicas. Vocês podem acompanhar no slide o mapa do Estado com a distribuição das unidades de gestão descentralizada da educação. Então, são 9 regionais, 9 gerências regionais de ensino, né, que organizam aí institucionalmente o trabalho que é desenvolvido em aproximadamente 4.868 escolas, né, localizadas nos 223 municípios do nosso estado. Então, o primeiro eixo de reflexões que nós exploramos no texto e apresentamos agora, se dá em torno do acesso, da permanência e do abandono, né? Bom, o principal mecanismo para aferição de dados educacionais primários é o censo escolar, né? Então, as informações fornecidas para a construção do relatório de censo escolar são, como nós sabemos, de responsabilidade dos gestores escolares, obviamente sob a orientação e supervisão das secretarias da educação, em que pesem possíveis erros ou incongruências das informações disponíveis no INEP, o censo ainda é a ferramenta mais fidedigna da realidade educacional brasileira, né? E aí os dados que nós utilizamos no texto e nessa apresentação foram retirados do censo de 2020, né, com dados coletados até março de 2020, ou seja, sem captar ainda propriamente os impactos da pandemia, né? E aí, analisando os indicadores educacionais a partir do ano de 2018, é possível perceber uma queda no número
de matrículas na rede estadual de educação em todas as etapas, de maneira mais acentuada entre 2018 e 2020, seguida de um aumento discreto entre os anos de 2020 e de 2021. O número de matrículas nesses anos, como vocês podem acompanhar no slide, foi sequencialmente de 215 mil, aproximadamente 197 mil, aproximadamente 189 mil e 193 mil estudantes nos anos iniciais, anos finais e ensino médio. Observamos que a maior diminuição do número de matrículas se deu nas etapas dos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental. Por outro lado, houve um aumento de matrículas na etapa do ensino médio, então, em termos gerais, houve um decréscimo de 37% nas matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental e decréscimo de 25% aproximadamente nos anos finais. Agora, no ensino médio, esse discreto aumento se deu aí na casa dos 6% no total de matrículas nesse mesmo período, né? E aí, no mesmo período analisado, a taxa de abandono escolar apresentava uma tendência de decréscimo, e em 2020 e 2021 teve os menores níveis em decorrência das normativas específicas do período especial durante a pandemia, né, da Covid-19, não diferentemente da maioria dos estados brasileiros. Então, percentualmente, nos anos de 2018 a 2021, a gente teve as seguintes taxas de evasão apresentadas no slide: 7,9%, 5,4%, 1,6% e 3%. Aqui na Paraíba, a resolução 120, se não estou enganado, né, do Conselho Estadual de Educação, com base nos pareceres do Conselho Nacional de Educação, que foram lastreados pela medida provisória 934, né, de 2020, estabeleceu normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior, decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública relacionada à pandemia da Covid-19, e essas normativas orientaram as escolas integrantes do Sistema Estadual de Educação a adotarem medidas flexíveis para a conclusão do ano letivo, visando o cômputo de frequência dos estudantes. Aí, na rede de ensino, a orientação dada às escolas foi de que qualquer estudante que comparecesse à unidade de ensino ao menos uma vez durante a pandemia para retirar materiais didáticos de estudo deveria ser aprovado ou aprovado. Então, essas medidas excepcionais explicam, no nosso ponto de vista, a queda abrupta da taxa de abandono a partir do ano de 2020, e com o fim da vigência das normas excepcionais de ensino para o ano letivo de 2022, a tendência é que essa taxa de abandono tenha um aumento em relação aos anos de 2020 e de 2021, né? O segundo eixo de considerações analíticas se deu em torno da gestão educacional e da gestão escolar. Interessante a gente ressaltar que a gestão pública em todo o Brasil passou por transformações profundas desde a década de 1990, sob a influência dos padrões da chamada nova gestão pública, não é? E aí o marco de início dessas mudanças em nosso país foi a reforma do Estado, né, um conjunto aí de modificações no aparato jurídico que estabeleceu um novo padrão de intervenção do Estado na sociedade, alterando o papel desse Estado, né? A gente tem como um elemento importante nesse aparato jurídico que se estabeleceu e que vem se consolidando a lei de criação das organizações sociais, né, as OSs, a lei das parcerias público-privadas e a lei da responsabilidade fiscal, né? Respectivamente em 2018, em 2004, em 2018, em 2004 e em 2021. O resultado nas políticas educacionais foi a introdução da lógica de mercado para as relações estabelecidas entre o Estado financiador e regulador de contratos, né, e parcerias com organizações sociais para a gestão e oferta de serviços educacionais. E aqui na Paraíba,
por meio de um edital público, né, se estabeleceu contratos em 2017 com 2 OSs. Primeiro foi o Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais, a ECOS, né, e o Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde, o INSaúde. Esses contratos estabeleceram uma gestão pactuada para serviços de apoio nas unidades escolares, e aí todas as atividades não docentes passaram a ser exercidas por trabalhadores contratados pelas OSs, né? O contrato teve duração de 2 anos, e aí a avaliação de continuidade desse contrato se vinculou diretamente aos índices de eficiência avaliados pela comunidade escolar e pelo próprio governo, de modo que o contrato poderia ser ou não renovado, né, ao fim dessa avaliação. Os termos e formas de aferição da qualidade da educação passaram a ter uma lógica empresarial muito mais evidente, né, a partir de então. Em 2020, quando esse contrato é finalizado, o governo não mais estabeleceu contratos via OSs, porque se teve um escândalo de corrupção através de denúncias e investigação de desvios de verbas, né? Em meio à pandemia, em outubro de 2020, por meio de dispensa de licitação, então foram firmados novos contratos, dessa vez com outras 3 empresas especializadas no fornecimento aí de mão de obra terceirizada, né, que foram a Agape, né, como vocês podem ver no slide, a Agape, Construções e Serviços, Saile, Serviços de Locação de Mão de Obra, e Alertas, Serviços Eireli. Uma modificação importante ocorrida em 2017 foi resultado do desfecho da ação direta de inconstitucionalidade que o Ministério Público da Paraíba requereu, tornando inconstitucional a Lei Estadual 7.983, de 2006, que estabelecia a eleição direta para gestor escolar nas unidades escolares do governo do Estado, né? Então, com isso, qual a consequência? A nomeação de gestores escolares passou a ser de competência exclusiva do Poder Executivo, né? Portanto, indicação política, com implicações diretas para a execução das políticas públicas diretamente nas unidades escolares. E aí uma outra política que impacta a gestão e o trabalho pedagógico é a de remuneração por bonificação. Nós temos uma lei que estabeleceu premiações decorrentes de um projeto chamado Escola de Valor, de 2 projetos, Escola de Valor e Mestres da Educação, ambos projetos com critérios meritocráticos e de eficiência em gestão na consecução de metas produtivistas estabelecidas pela própria secretaria, né? E aí os trabalhadores das escolas que atingem as metas recebem uma bonificação que equivale aí ao salário no fim de ano, chamado de 14º salário. E aí, individualmente, os professores que forem contemplados nesse segundo projeto, que se intitula de Mestres da Educação, também recebem uma bonificação equivalente, né, ao salário chamado de 15º, né, salário. Seguindo nessa nossa itinerância de problematizar a escola pública no estado da Paraíba, traçamos também algumas considerações acerca das reformas e da gestão curricular em nosso estado. A Paraíba foi um dos primeiros estados a instituir, né, suas propostas curriculares em decorrência da BNCC, e essa proposta demonstra uma ampla adesão ao discurso formativo que é representado por essa política nacional, né, de uniformização, né, das pautas educativas para as escolas públicas e privadas de todo o país, né, independente aí do contexto, da dependência administrativa. A aprovação da proposta curricular do Estado vai se dar em 2018, no finalzinho do ano de 2018, né, em dezembro, e aí, seguindo a orientação nacional, né, de construção desses currículos subnacionais definidos a partir da BNCC,
A proposta teve a sua formulação norteada pelo programa de implementação da BNCC, o PRO-BNCC, né, com forte participação da Undime e do CONSED. E aí nós compreendemos, à luz, né, do que indicam as pesquisas em políticas educacionais, que esses dois organismos são responsáveis diretamente pelo avanço da lógica empresarial no desenvolvimento curricular, como esfera de gestão educacional em um contexto de governança em redes, né, que permite a articulação quase que de forma simbiótica de organizações sociais do setor privatista, né, como o Movimento Todos pela Educação, o Movimento Todos pela Base e principalmente o Instituto de Corresponsabilidade da Educação, que é o ICE, né, na agenda de governança desenvolvida pelo próprio Estado. E aí, nesse modelo de governança em rede, essas organizações, como outras tantas que atuam em diferentes estados, vão implementar uma espécie de consenso, de agenda de consensos, que naturalizam a imposição desse ethos capitalista na formulação, na execução e na avaliação de políticas educacionais, como é o caso da própria BNCC. Né? Essa incidência, nós compreendemos que obstrui ou mesmo dificulta a entrada de outras entidades e organismos progressistas, como as próprias universidades públicas, nesses espaços de tensionamento e deliberação em torno das políticas. E aí vale ressaltar, por exemplo, que não constam entre as pessoas colaboradoras da formulação da proposta curricular no nosso estado nenhum nome de professores ou de um professor, de uma professora vinculada ao Centro de Educação da UFPB ou mesmo à Unidade Acadêmica de Educação da Universidade Federal de Campina Grande, que são as duas universidades federais do nosso estado. E aí quero frisar que a atuação do ICE, né, que também atua lá no Espírito Santo, né, também está fortemente atrelada à agenda de governança do Espírito Santo, na gestão do desenvolvimento curricular na Paraíba, vai se iniciar antes da implementação da BNCC com a reestruturação da política curricular estadual, né? Isso por meio do programa Ensino Médio Inovador, né, que cria o modelo da Escola Cidadã Integral, implantado em 8 escolas estaduais ainda em 2016, na Paraíba. Então, esse modelo, mais tarde, veio a se configurar como política pública de educação integral, né, associada à reforma do ensino médio, que ocorreu em 2019, consolidando-se em todo o território estadual, sob a influência do ICE, que, baseando-se na experiência pernambucana, né, da escola da escolha, traz para o contexto paraibano um modus operandi de gestão empresarial que influencia a tomada de decisões do próprio Estado, tanto a nível educacional de gestão do sistema, quanto a nível escolar de gestão das unidades. E aí, recebendo recursos públicos, o ICE é responsável pela elaboração de instrumentos normativos e materiais que orientam o desenvolvimento curricular nas escolas, além de oferecer a formação continuada por os gestores e professores, dispondo uma espécie de assessoria, né, administrativa e pedagógica. Há escolas em que os coordenadores ou gestores pedagógicos são indicados pelo próprio ICE. Né? Então, o lastro de influência do ICE e de outros movimentos ligados ao mundo empresarial na implementação das políticas no estado da Paraíba é um fator que explica a entrada de novos princípios que passaram a pautar a educação das juventudes no âmbito, né, das ECIDs, Escolas Cidadãs Integrais. Por exemplo, com a ênfase no projeto de vida e no protagonismo juvenil, né? Podemos pensar que, numa lógica de contradição, é possível e desejável, né, que na escola os profissionais estudantes desenvolvam focos de resistência para a disputa de sentidos que podem ressignificar esses dois princípios, né, o do projeto de vida e do protagonismo, mobilizando-os na perspectiva de um
uma educação crítica, emancipatória. Porém, no contexto maior de influências que enquadram as políticas nacionais e subnacionais de currículos para as juventudes no Brasil, tanto a ideia de projeto de vida quanto de protagonismo juvenil tem funcionado como dispositivos simbólicos de responsabilização dos jovens individualmente pelo sucesso ou pelo seu fracasso, basicamente mediante princípios ou parâmetros de mérito, de empregabilidade, né? E aí se exerce, por meio desses princípios, uma espécie de controle subjetivo, né? Pelo convencimento de que o sentido da aprendizagem se atrela ao que possui valor econômico agregado. Eu falei sobre, né, o programa de educação integral, que foi criado em 2018 em nosso estado, e que prevê 3 modelos de escolas cidadãs, né, que trazem esse atributo, né, na sua própria denominação, que são a Escola Cidadã Integral, regular básica, a Escola Cidadã Integral técnica, com a formação técnico-profissionalizante integrada ao ensino médio, e as escolas cidadãs socioeducativas desenvolvidas nas unidades de socioeducação. E aí, em 2021, nós tínhamos aproximadamente, como apresenta o slide, 302 escolas integrais, e 124 dessas escolas ofereciam cursos técnicos aí voltados a uma inserção muito precarizada dessas juventudes no mundo do trabalho, com foco em planificação, em formação para serviços administrativos, gastronomia, enfim, basicamente na área de formação para serviços e comércio, né? Então, apesar de todas as críticas que fizemos, é importante considerar que a ampliação da oferta da escola tempo integral, para maximizar, né, a possibilidade de tempos e espaços formativos, representa um avanço em país ou em um estado onde, para a maioria da população, a educação é mínima, né? Nesse próximo slide, vocês podem rapidamente dar uma conferida na matriz curricular do ensino médio do estado da Paraíba, né, com as áreas que já estão inseridas na BNCC, mas também a parte diversificada, que aqui envolve o projeto de vida, a disciplina pós-médio, disciplina Colabore e Inove. Essa disciplina ela é desenhada pelos professores em colaboração com universidades finlandesas. Nós não temos muitos dados sobre como essa experiência tem se dado, inclusive os professores fazem estágio nessas universidades finlandesas com investimentos públicos do próprio governo, né? Avaliação semanal, orientação de estudo, práticas experimentais e disciplinas eletivas que os professores oferecem semestralmente, né, para engajar esses estudantes em temas que permitem, né, o diálogo entre os interesses do alunado e dos professores, de acordo com o projeto político-pedagógico da escola, né? Bom, para adentrar considerações em torno da formação inicial, a gente apresenta, né, os dados sobre a formação dos professores que atuam, formação inicial que atuam nas escolas estaduais. Então, se vê uma predominância de percentuais relacionados à formação inicial em cursos de licenciatura, né? Porém, um percentual muito limitado de professores com formação em nível de pós-graduação. E aí, sobre a formação propriamente dita, né, nós consideramos que, na Paraíba, essa abrangente influência das organizações sociais privatistas desponta como um fator limitante, né, da formação de professores. Nós temos, em 2021, né, aí a informação de que 17 mil, alguma coisa em torno de 17 mil professores efetivos trabalhavam, né,
efetivos e prestadores de serviço trabalhavam nas escolas em nosso estado. No Plano Estadual de Educação, a Meta 23 prospecta a elaboração de uma política estadual de formação de professores, a ser implementada a partir de 2017. Né? A Meta 24 estimava o compromisso que 50% de docentes do Sistema Estadual de Educação tivesse formação em nível de pós-graduação. Interessante ressaltar que em 2018 o governo lança, em decorrência dessa Meta 23, o Plano Estratégico de Formação de Profissionais de Educação Básica na Rede Pública do Estado, com vigência de 2018 a 2021, porém não há dados publicizados acerca das ações e impactos desse plano. Né? Mais uma vez esbarramos nessa ausência de dados. E aí um elemento interessante, né, que desponta na análise da proposta formativa atrelada a esse plano é que não se tem um estudo de demandas constituídas através do diálogo com os próprios professores para o desenho dessas experiências formativas. Né? E aí, mais recentemente, em 2021, por meio de um edital público, né, da FAPESC, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, o governo recrutou 3 equipes de instituições de ensino superior para a realização de pesquisas aplicadas à educação básica. E aí, os 3 projetos estão sendo coordenados por docentes de universidades públicas, né? Inclusive um deles é sobre políticas de formação continuada, que podem aí, talvez, né, pelo fato de se associarem a grupos de pesquisa vinculados a programas de pós-graduação, ter uma consistência maior e representarem uma concepção de formação que se alimenta da produção de conhecimento desenvolvida no âmbito desses programas, né, direcionando-se para um enfrentamento mais qualificado dessas necessidades formativas. E aí, para concluir, né, numa tentativa de balanço crítico, nós apontamos que no estado da Paraíba a abrangente influência das organizações sociais privatistas é um fator limitante, como eu dizia antes, à democratização da escola pública, né? E aí a tendência de enquadramento do funcionamento das escolas à lógica empresarial, que é apresentada via assessoria técnico-financeira, impõe às gestoras e aos gestores e à própria comunidade educativa, de modo geral, o cerceamento da autonomia conquistada como um princípio fundante das políticas educacionais, conforme preconiza a própria LDB, né? E também instrumentaliza os processos de ensino e de aprendizagem para o alcance de padrões de desempenho que são resumidos a competências com valor econômico agregado, traduzidos aí numa espécie de currículo por resultados, né, como é a própria BNCC. Com isso, as escolas se distanciam de um projeto civilizatório que se paute pelos princípios democráticos, como pressupomos que a escola pública deva se configurar, para tornarem-se, na contramão disso, mecanismos de subalternização da formação humana a interesses mercadológicos, né? Entretanto, para finalizar, há de se considerar, né, de se reconhecer a força crítica de docentes que se engajam em movimentos contra-hegemônicos e fortalecem ações de defesa e qualificação da escola pública para as juventudes do nosso Estado. Bom, eventualmente no diálogo a gente pode voltar a conversar sobre alguns desses apontamentos, né, que estão melhor desenvolvidos no texto. E eu agradeço, em nome do evento, em nome da comissão organizadora do evento, a oportunidade, né, de me conectar aqui com as colegas da mesa e com o público ouvinte para discutir esse tema tão importante, num momento tão importante em que nós estamos tensionando projetos de futuro para a sociedade brasileira, que expõem claramente, né, o lugar, né, que ocupa a escola pública em cada um desses projetos e que deve ser considerado aí na luta que a gente trava diariamente a favor, né, de uma democracia fortalecida, né, e de uma cidadania cada vez mais abrangente.
Bom, muito obrigado e passamos ao diálogo. Muito obrigada, professor Leonardo. Agradecemos pela importante fala, o panorama que o professor Leonardo traz, né, sobre o acesso, a permanência, abandono, evasão dos estudantes lá no estado da Paraíba, também alguns recortes sobre a questão da gestão educacional escolar e também sobre a reforma e gestão escolar e a formação de professores. Um panorama necessário não só para o estado da Paraíba, mas também para os demais estados, essa leitura se faz necessária nesse momento, principalmente de transição aí de pandemia. Nós já temos algumas participações, estamos felizes também com aqueles e aquelas participantes do Congresso Internacional de Ensino e Formação Docente que nos acompanham nesse momento, e eu gostaria de convidar nesse momento a professora Valéria, que também retornasse à nossa sala, para que nós pudéssemos fazer um rápido diálogo. Nós não teremos muito tempo, mas tentaremos fazer aqui uma conversa também sólida sobre os pontos que foram apresentados. Nós temos a participação da Antônia Rafaela da Cruz Costa, e ela nos faz uma pergunta, que é a seguinte: como inserir uma responsabilização participativa nas escolas públicas diante de um contexto regulatório neoliberal tão forte em nossas escolas? Então, nós vamos conversar rapidamente sobre isso. Vou pedir à professora Valéria, gostaria de contribuir, professora Valéria? Sim, por favor. Sim. Eu penso que as nossas falas foram bastante convergentes. O quadro geral que se pinta, especialmente quando a Kaline traz a Covid, foi o mesmo problema em São Paulo, e na questão da gestão, que a gente tentou chamar bastante atenção no nosso texto, essa quebra de autonomia, o Leonardo trouxe bem forte, que é a vinda de essas organizações assumirem a gestão. Em São Paulo há um risco grande, um incentivo de trazer essas organizações para gerirem a escola, mas nesse sentido de resultados, de concorrência, formar pessoas que para a concorrência e que se responsabilizam para suas escolhas. Então, as escolhas, foi você quem escolheu esse caminho, então a responsabilidade é sua. Como trazer a participação? Eu penso que a formação contínua dentro da escola pode ser um caminho onde se debatem os temas. Nós trouxemos aqui vários autores, vários documentos, pode focalizar os documentos do município, do estado, dependendo da escola, discutir e conscientizar que essa não é uma educação que pode nos levar à democratização, a diminuir as diferenças tão gritantes, né? As desigualdades, desculpe, tão gritantes no nosso país. Mas essa conscientização poderá formar uma consciência de luta mais forte. O Leonardo trouxe aqui que existem professores, mas nós precisamos que a grande maioria dos professores percebam os riscos em que está a escola pública, se unam conscientemente, criticamente e busquem caminhos e brechas para se contrapor à lógica neoliberal imposta às escolas. Rapidamente. Muito obrigada, professora Valéria. Nessa direção que eu também percebo aqui no Estado do Espírito Santo, né? O professor Leonardo trouxe algumas questões sobre a própria gestão, como é conduzida lá no Estado da Paraíba, que nós também temos tido essa dificuldade. Então, é preciso investir, por exemplo, na gestão democrática, né? Ali já começa pela definição de como vai ser a própria entrada e contratação dos diretores. A gente já percebe ali como os princípios neoliberais vão se enveredando ali no próprio processo de gestão. É preciso também investir nas instâncias colegiadas da escola, né? O conselho escolar, é preciso dar voz a essa comunidade que compõe a escola. É preciso referendar mais do que nunca o projeto político-pedagógico, né? Como documento que orienta, que define
a instituição escolar como uma instituição que tem papel insubstituível na formação, né, cidadã dos nossos estudantes, e é também preciso investir, como já destacou a professora Valéria, na formação docente, uma formação crítica, né? Uma formação que realmente vá na direção contra-hegemônica, como trazia o professor Leonardo há pouco em sua fala. Professor Leonardo, você gostaria de contribuir também em relação a essa pergunta? Eu só acrescentaria um elemento, não é, que perpassa os comentários que vocês fizeram, mas que merece ser talvez mais evidenciado, que é o reforço das estruturas colegiadas de gestão participativa, mas também as estratégias de qualificação da participação. É preciso formar as pessoas para participarem, né, bem. Então, nesse movimento, eu vejo o lugar estratégico que os coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, supervisores escolares ocupam, né, como lideranças das instituições escolares, né, criando espaços nos quais as pessoas possam compreender a dinâmica da escola, suas finalidades e modos pelos quais podem se implicar nessa tarefa que é construir uma escola como comunidade de aprendizagens, né, que reconhece na autonomia um valor estruturante, uma vez que a escola é uma instituição sempre situada, sempre contextualizada, e suas respostas devem ser, as suas respostas aos desafios da formação devem ser construídas com base nessa capacidade de reflexão sobre o que ela é para aqueles sujeitos, naquele contexto em particular, onde está inserida. Então, além do reforço às estruturas colegiadas, eu diria também as estratégias de qualificação da formação. Formar as pessoas para participarem qualitativamente bem. Muito bem lembrado, professor Leonardo. De fato, essa é uma demanda extremamente necessária, e nós temos aí a participação da Cristiane Jordânia de Farias, que vai trazer uma pergunta que vai também contemplando alguns aspectos que nós pontuamos aqui. Diante desse contexto neoliberal, como incentivar os docentes com práticas de educação em direitos humanos e interculturalidade? De forma que se avance de uma formação técnica para uma cultura de emancipação e compromisso social. Professor Leonardo, podemos seguir na sequência. Agora nós estamos no último minuto da nossa mesa, então nós vamos precisar ser um pouco mais objetivos, mas eu conto com a colaboração de vocês aí nas sínteses e já nas palavras finais. Professor Leonardo. Ok. Eu tinha entendido que a gente ia continuar na sequência da rodada anterior. Eu diria que a escola, para desenvolver práticas interculturais, precisa reconhecer quem são os seus sujeitos concretos, né? Então, como a escola tem visualizado esses sujeitos para além do lugar institucional de alunos que eles ocupam. Quais são as pessoas, suas trajetórias, seus repertórios, não é? A escola ela vai se pluralizando na medida em que nós legitimamos as formas de expressão desses sujeitos e das culturas que eles constituem. Então, penso que é na valorização da diferença, né, e da promoção da equidade que as escolas podem fortalecer essa perspectiva de formação. Obrigada, professor Leonardo. Professora Valéria, nessa perspectiva, o que você ainda complementa ou reforça na fala do professor Leonardo aí? Então, concordando totalmente com o que trouxe o Leonardo, eu penso que um dos caminhos é você valorizar os conhecimentos que estão para além daqueles do conhecimento europeu, do conhecimento científico, trazer esses conhecimentos com valor, o conhecimento indígena, o conhecimento não só músicas, folclore, etc., mas trazer os conhecimentos e incorporar nas suas disciplinas, nas suas áreas, seria um caminho de você trabalhar para além do reconhecimento e de tudo que o Leonardo já falou. Como está muito curto.
Obrigada, professora Valéria. De fato, né, essa perspectiva aí, vamos dizer assim, decolonial, né, de se romper com essa cultura eurocêntrica, e aí, para complementar ainda, contribuir, o próprio processo de formação desse professor, né, precisa considerar essas questões já na base, na formação inicial, que tem sido desafiador já, né, mesmo com todas as reformas curriculares, ainda é um tema desafiador na formação inicial. E o que dirá na formação contínua, que é um outro passo importante, né, para conseguirmos também avançarmos em processos de análise crítica sobre essa educação de direitos humanos e interculturalidade, também em práticas que sejam construídas nessa perspectiva. Bem, foi uma conversa rápida, mas pense que foi uma conversa marcante. Me sinto afetada pelas questões que o professor Leonardo trouxe, que a professora Valéria trouxe, né? E também pelas questões que a gente tem vivido aqui no nosso estado do Espírito Santo. Eu queria fazer um último momento já, para que vocês pudessem se despedir. Também quero agradecer, em nome da comissão organizadora, a todos e todas que nos acompanham nesse momento, aí no Congresso Internacional de Ensino e Formação Docente. Quero também agradecer à comissão organizadora pela oportunidade de estarmos socializando essas preocupações, essas reflexões e essas problematizações que têm nos afetado lá no GPF, mas também na base, em nossas atividades profissionais, em nossos contextos, no âmbito dos nossos estados. Professor Leonardo, sigo com você agora para fazer suas últimas considerações, em seguida a professora Valéria, e aí já encerraremos em sequência. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar nessa mesa com essas duas colegas, né, com quem divido inspirações, convicções, projetos, né, e dizer que, mais do que nunca nesse momento de tensionamento, como eu chamei a atenção anteriormente de projetos de sociedade, é preciso que a gente avalie qual lugar que a escola pública ocupa em cada um deles, né, para conseguirmos nos mobilizar na direção de promover, né, aquela perspectiva, aquele projeto que melhor se alinha às convicções que foram demonstradas aqui, né, e hoje eu acho que nós já temos claras condições de fazer essa avaliação e de nos posicionar politicamente. Também agradecer, um prazer estar aqui com Leonardo e Kaline, né? E agradecer aos organizadores do Congresso pelo convite, e dizer que estamos na luta e deixamos claro aqui quais são os caminhos que a gente gostaria do inédito viável para as escolas, né, que nós nos propomos, né? Então, deixo aí meu abraço e agradecimento a todos. Muito bem, muito obrigada mais uma vez ao professor Leonardo, à professora Valéria, por essa parceria valiosa, e que a gente possa continuar esses diálogos também em outros espaços. A você que nos acompanhou e nos acompanha nessa transmissão, também fica o convite para continuarmos o diálogo, nós estamos à disposição, os nossos contatos. Agradecemos também aos professores Elcimar e professora Elisângela por essa oportunidade, né? Também pelo processo que tem conduzido conosco na produção dessa coletânea, na qual nós estaremos também apresentando lá essas mesmas reflexões. Muito obrigada a todos e todas, um excelente dia, vamos continuar aí no evento participando e aprendendo um pouco mais sobre as questões ligadas à formação dos professores, sobre a escola pública. Muito obrigada, um bom dia a todos, muito obrigada também aos colegas que nos apoiaram aqui na parte técnica, e você fica aí com o convite para continuar participando do evento.